Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac. Oi, eu sou Paulo Salvetti. E hoje viemos falar com vocês sobre o corpo na literatura e o corpo do personagem, um super tema. É um super tema mesmo. A gente pensa tanto sobre o corpo, né? O corpo é uma coisa que o tempo todo faz parte das nossas narrativas, né? Mas tem muitas vezes que a gente pensa sobre a imagem do nosso corpo e nos satisfazemos com isso, né? A imagem do corpo já é o suficiente. E o corpo é muito mais do que a imagem que o corpo tem, né, Anita? Com certeza. Você sabe que na pandemia é interessante falar de corpo, né? Porque a nossa relação com os nossos corpos ela foi bastante alterada. Eu, por exemplo, não estou aguentando mais meu corpo trancado nesse apartamento que não bate sol, então vou levar meu corpo para a praia, porque eu percebi que ele precisa muito de um quintal, de uma área livre que eu possa ver as estrelas de vez em quando. E eu acho que a gente nem pensava, né, no quanto ia ser difícil para os nossos corpos estarem numa situação dessa. Pois é. Não, vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes que não é uma questão de quebrar a quarentena para ir para a praia. A Anitta está se mudando para uma casa na praia, porque estamos fazendo essa quarentena muito rigidamente, né, Anitta? Pelo menos nós que estamos tendo essa chance. Ai, que bom que você jogou essa, Paulo, porque de vez em quando eu tenho uns haters, cara. Essa semana, pra você ter ideia, você acredita que virou um cara pra mim desconhecido no Facebook e colocou assim: "Af, você faz stories muito longos, você tem que colocar na sua timeline porque isso me irrita". Eu falei: "Oi?". Ah, meu Deus, né? Ai, humanidade, ai, corpos humanos. Não, mas é interessante a gente pensar mesmo isso em relação à pandemia, porque muitas vezes a gente para de olhar, né, as nossas relações com o corpo, as nossas relações com o espaço, as nossas relações com a cidade. E é importante que a gente, enfim, tenha starts para pensarmos isso o tempo todo, né? É importante que a gente pense que, por exemplo, às vezes São Paulo é uma cidade que de fato nos sufoca, né? Eu tenho sentido muito isso agora na pandemia, e sabe que não era uma coisa que antes fazia parte do meu repertório de reflexão, assim. Não achava que São Paulo era uma questão, assim. Estava muito bem morando em São Paulo e de repente agora também estou pensando, nossa, será que São Paulo, será que é assim mesmo? Será que constrangido aqui, né? Sem poder conviver com espaços abertos? Claro, agora a gente está numa situação especial, né? De exceção, mas é interessante que, enfim, a gente vai falar sobre isso agora, que é um tema que eu acho que várias das pessoas que estão nos ouvindo também estão vivenciando. E relacionar a literatura, né? Claro. Nesse episódio, logicamente, não estamos sós e a gente já vai colocar a fala da nossa primeira convidada, que é a Natália Zucala. Ela é escritora, professora, publicou seu primeiro livro de contos, Todo Mundo Quer Ver o Morto, pela editora Patois, em 2017. Formada em letras pela USP, dá aulas de língua portuguesa e literatura em escola. Suas peças A e Fenda foram montadas pelo coletivo de dramaturgos Antessala, o qual integrou como dramaturga e atriz. E a Natália vai lançar no ano que vem o romance Mas Tem o Corpo Cheio de Ti. Vamos lá, Natália, então. Obrigada por me convidar para participar desse podcast que está sendo para mim um companheiro de criação nessa quarentena. Tem temas que vocês tratam que aparecem na minha escrita e tem vezes em que eu estou escrevendo e me lembro de temas que vocês abordaram, então é uma felicidade estar aqui. O tema corpo e literatura, para mim, é fundamental, tanto do ponto de vista da forma quanto do ponto de vista do conteúdo, que não são coisas inseparáveis, muito pelo contrário, se retroalimentam. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse tema é justamente que a palavra é em si, como significante, um corpo. Um corpo que é atravessado por muitos significados, os quais não necessariamente a gente domina e que vão se transformando historicamente. Nesse sentido, também, o texto é um corpo, a folha de papel é um corpo, o e-book é um corpo, o computador é um corpo. Então, toda vez que eu uso uma palavra, toda vez que eu crio um texto, que eu emito um enunciado, eu estou dizendo muito mais do que eu controlo, muito mais do que eu sei que eu estou dizendo. Os significados estão para muito além, inclusive no caso da escrita,
da minha própria autoria. As palavras e os corpos estão permeados de construções sociais e de significados que nós não dominamos. Mas quem seríamos nós como autores se não parássemos para pensar sobre isso? Se não nos preocupássemos justamente então com o corpo das coisas? É preciso compreender e se apropriar e refletir sobre esses todos os significados que atravessam a palavra e o corpo para querer ser autor, se interessar sobre isso. Essa é uma perspectiva fundamental para quem quer escrever, me parece, para quem quer ser artista, né? E que é contemplada em alguma medida num livro que eu tive a felicidade de ler nessa quarentena e que eu recomendo muito, que é o livro Cascas, do Didi Huberman. Nesse texto ele reflete sobre a vez em que ele foi a Auschwitz e no campo de concentração tirou fotos aleatórias e depois escreveu esse texto sobre elas. E nesse texto ele faz uma comparação entre as cascas das árvores e a palavra e o texto, como essa parte mais superficial das coisas, mas que ao mesmo tempo está permeada de muitos significados e, além disso, é a testemunha do que ocorre, a testemunha do que aconteceu ali naquele campo de concentração. Eu acredito que a palavra também é testemunha de tudo que historicamente nós vivemos e testemunha de coisas que estão para além do nosso próprio testemunho como indivíduos. Agora, a Anitta também me chamou para participar porque o corpo aparece como um conteúdo importante no que eu escrevo. Ele aparece, inclusive, no título do meu próximo livro, Mas Tem o Corpo Cheio de Ti, que é um romance que fala sobre o corpo, em que uma mulher fala sobre o seu corpo. Mas mesmo no conteúdo, a minha reflexão segue mais ou menos a mesma. O corpo pode ser visto como uma prisão. Eu nasci assim, desse jeito, e pior do que isso, eu vou morrer por conta do meu corpo. Mas ele também pode ser visto como uma maneira de libertação se eu me perguntar o que fazer com isso. Com o corpo que eu nasci, o que eu posso fazer? Com o discurso que eu nasci, com a língua que eu nasci, o que eu posso fazer? Com essas palavras que saem da minha boca e que não são minhas, pertencem a muitos outros que vieram antes de mim e pertencerão aos próximos. Os grandes escritores, me parece, que transformam a relação das pessoas com o corpo-palavra e com o corpo físico, com o próprio corpo. E por isso eles são grandes, porque eles mexem na ordem da língua como corpo. Eles criam novas palavras. E eles interferem nesse sistema que é o corpo da língua. A questão é como fazer isso, né? E eu não tenho uma resposta, obviamente, para essa pergunta, só uma tentativa incessante de alguma maneira, fazer com que esses corpos, palavra, texto e físico, possam ser meus. Apropriar-se do discurso do corpo é uma construção para a vida inteira. Eu não sei como fazer isso, mas acho que a saída está pelo caminho da transgressão. Não é à toa que essa palavra tem esse prefixo. O caminho talvez da profanação daquilo que nós herdamos e devemos, se quisermos, transformar em algo que seja nosso e transformar aquilo que depois não vai mais pertencer a nós. Muito bem, Natália. Que legal o depoimento da Natália, né? E estava percebendo que a gente tem tantas coisas em comum. Nós dois somos professores de colégio, nós dois estudamos letras, nós dois escrevemos dramaturgia, nós dois trabalhamos com teatro. E nós dois lemos esse livro que ela citou. Eu adoro esse livro do Didi Huberman, o Cascas. E ele é mesmo um start muito interessante para pensar essa relação do corpo na escrita, né? Nesse caso não é um livro de literatura, mas interessante pensar na escrita, porque essa experiência aí que a Natália comentou, né, do Didi Huberman, então ele vai lá para Auschwitz e ele traz de Auschwitz umas fotografias que ele faz e também uns pedaços de cascas que ele encontra, e a partir disso ele vai estudando as memórias possíveis naquelas imagens e nesses objetos, que são corpos, então, que estão ali também carregando, né, uma história, os afetos
daquelas coisas todas as quais eles estiveram permeados. E também interessante essa coisa que a Natália traz de pensar que tanto a palavra, quanto a folha escrita, quanto o livro, ou quanto o e-book, eles são corpos, né? E entendendo um livro, por exemplo, ou uma história como um corpo, a gente também pode pensar nos modos de nos relacionarmos com ele, né? Tanto a relação do autor que escreve, que produz, que edifica, né, essa obra, quanto da obra em si, que é um corpo autônomo em algum momento, e depois do leitor, né, que vai estabelecer também uma relação corpórea com a obra. Eu achei bastante interessante quando ela também cita, né, o quanto os nossos corpos eles têm inscrições sociais e culturais. E aí eu trouxe aqui uma aspa da Maria Augusta Babo, que ela coloca: se o corpo não é linguagem, mas espaço de inscrição da linguagem, ele estará desde o início exposto às múltiplas inscrições de vários códigos. Então é interessante pensar também na hora da construção do personagem que códigos seriam esses. E trouxe também outras questões, né? Quando a gente pensa no corpo, o corpo ele pode ser um delimitante. Então a gente pode pensar o que está dentro do corpo desse personagem, no sentido de qual é a internalização psíquica daquilo que ele vive, como isso vai parar dentro dele, digamos assim. É o que está fora do corpo desse personagem, ou seja, o cenário, o ambiente, a presença do corpo desse personagem, em que contexto, que outros corpos estão presentes, né, no entorno desse personagem ou ausentes, e como esse corpo é representado. Isso é uma reflexão interessante para fazer também com o narrador personagem e também com o narrador em terceira pessoa, né? Como esse narrador em terceira pessoa representa esse corpo. E aí, partindo um pouco do que a Natália coloca, porque ela coloca a linguagem também como um corpo, isso é uma coisa fantástica. Se a gente for parar para pensar, a metáfora, quando a gente faz uma metáfora que vai relacionar um corpo ou a alguma outra coisa que não seja orgânica, por exemplo, essa metáfora vai possibilitar que o corpo biológico do personagem entre em fusão com aquilo que na vida real não poderia fazer parte do corpo. Então é a linguagem como corpo que altera o corpo fictício. E aqui a gente tem também, se a gente for parar para pensar o realismo mágico, quando a gente pega a Metamorfose do Franz Kafka, quando a gente pega o Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, né? Tem ali proposições de subversão em relação à realidade, né? No Kafka a gente tem aquele corpo de um homem que é transformado num corpo de inseto, e no Dorian Gray a gente tem a imagem do quadro em que ele nunca envelhece. Então, coisas que na realidade não aconteceriam, né? Na literatura elas são possíveis e trazem outras propostas de lida em relação a esses corpos. Que tem a ver com a ideia que a Natália trouxe de transgressão, né? O escritor como a figura que tem um projeto de transgredir esses limites. Eu até fiquei pensando nos conceitos de corpo. É difícil, né, a gente dizer o que é um corpo exatamente, porque um corpo é uma multiplicidade de coisas. Mas se a gente for ali se encaminhar um pouco para os lados do Nietzsche e do Foucault, dá para entender que eles vão tentar se opor à ideia, por exemplo, dual, né, de que o ser humano é formado por corpo e mente, ou corpo e espírito, ou corpo e alma, como se o corpo fosse um receptáculo que guardasse uma essência e o humano mesmo fosse essa essência. Isso é até um pouco religioso, né? Se a gente for observar ali na narrativa, por exemplo, kardecista, eu acho que tem um pouco disso também. Mas eles vão entender o corpo não exatamente como alguma coisa separada, mas o corpo como tudo, né? Então, o corpo, o espírito, as potências, os desejos, os instintos, os afetos, tudo isso é o corpo, né? Tudo isso faz parte do corpo. E ao mesmo tempo que o corpo ele tem uma mecânica, né? Ele é uma máquina, né? Então a gente tem ali os órgãos coordenados, né? Para que o nosso corpo funcione perfeitamente, né? As funções encadeadas, né? Dos nossos órgãos. Ao mesmo tempo também o corpo é formado por um monte de oposições, né? De coisas que estão em contrastes, né? De desejos, de instintos que às vezes não operam na mesma ordem da moral ou da ética. Fiquei pensando, por exemplo, em mim agora na quarentena, né? Eu
Há tempos eu estou num projeto de me preocupar com a minha alimentação, né, que tem totalmente a ver com o meu corpo e como eu reajo aos alimentos. Então, faz um tempo que eu passei a me preocupar mais intensamente com isso. E agora na quarentena também enfim, tive essa possibilidade de começar a cozinhar mais cotidianamente. E aí então comecei a comprar todas as coisas orgânicas e estou comendo a maior parte das coisas orgânicas, mas ao mesmo tempo eu tenho percebido que eu tenho comido muito, então eu tô fazendo coisas maravilhosas e deliciosas, mas eu como muito dessas coisas maravilhosas que eu faço. Ai, peraí, deixa eu contar, gente. Paulo é um super padeiro. O pão dele é uma coisa maravilhosa. De vez em quando ele manda aqui pra casa, eu fico enlouquecida. Isso, eu compartilho meus pães. Mas aí tem um Paulo em mim que tá falando assim: não come, você não pode comer mais, não tá se movimentando, para com isso. E outro Paulo que a hora que eu vejo já tá lá atacando à tarde o restinho do almoço. Então, enfim, tem essas oposições, esses jogos, e isso tudo é o que nós somos. E aí, pensando nisso que você estava trazendo, de levar, né, para a construção dos personagens, essas problematizações, ou do narrador personagem até, é legal a gente entender que o corpo também é esse grupo de disputas, né? O nosso corpo, ele não é uma coisa unívoca, né? Ele é um monte de intensidades que muitas vezes também estão brigando ali, também estão em oposição. É verdade. Sabe que o meu próximo livro, que loucura. Porque eu falo próximo livro, que é o que eu não consegui lançar esse ano por causa da pandemia. Tem uma personagem chamada Justina, que o que acontece com o corpo dela? Toda vez que ela tá muito triste, ela gargalha sem parar. E quando ela tá muito feliz, ela chora copiosamente. Então é como se o corpo dela traísse ela. E aí eu usei essas reações alteradas como uma metáfora da incompreensão, porque ela sofre muita incompreensão das pessoas da cidade, que se chama Ordem e Progresso, e as pessoas realmente não conseguem entendê-la, porque ela tem essas reações muito doidas. Então o corpo como metáfora é sempre uma possibilidade bastante interessante na literatura. Eu anotei aqui um cuidado importante para falar com os ouvintes que escrevem, que é o seguinte: cuidado com o excesso de movimentação pueril do corpo no texto. Até escrevi um exemplo horrível. Juliana acordou, esfregou os olhos, abriu as cortinas e desceu as escadas para tomar café. Esse texto parece uma câmera, mas não uma câmera qualquer, porque não é um problema você querer fazer um texto que parece uma câmera filmando, né? É um movimento vulgar de câmera. Se esses movimentos não dizem alguma coisa, se eles são pueris, simplesmente porque às vezes você escreve como você pensa, então você está construindo ali a cena, e aí você está vendo a sua personagem abrir a porta, abrir a cortina, esfregar o olho, só que não necessariamente isso tem que parar na sua narrativa. Porque se você coloca informação desnecessária demais, isso tira a atenção do leitor. Exato. Principalmente quando é desnecessária, né? Por exemplo, fiquei pensando nesse mesmo caso, poderia ter uma intencionalidade de narrar ali as coisas ordinárias, mas, por exemplo, para mostrar a mobilidade de uma personagem velha, né? Então, uma senhora que vai descer a escada, na casa dela tem uma escada, então todo dia ela dorme na parte de cima da casa, então todo dia ela tem que descer essa escada e você narra o passo a passo para mostrar essa dificuldade dela. Então isso sim tem uma intencionalidade e tem ali uma produção de afetos, né, em relação a como é que esse corpo se relaciona com um espaço. Agora, se isso fica ali só na ordem do ordinário, né, eu acho que também é fazer o leitor perder um pouco do seu tempo e também vai levar a uma espécie de desinteresse, né, progressivo. E é doido porque parece que é uma movimentação, mas olha que contradição, é uma espécie de movimentação estática. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, da Juliana que acorda, abre a janela, etc. Porque você faz uma série de microcenas, de microações ali, mas elas são estáticas, não tem, por exemplo, uma internalização psíquica. São atos que não dizem muito daquele personagem, que só vão servir para movimentar ele no cenário. E por que o escritor iniciante, às vezes, ele comete esse erro durante um livro inteiro? Porque é muito mais difícil construir um personagem no movimento psíquico junto com a descrição, você casar uma coisa com a outra, do que você simplesmente separar, né? Então, se você percebe que você separa, talvez valha você juntar. Como eu posso colocar, por exemplo, essa movimentação do corpo da personagem, exatamente o que você falou, né, Paulo? Para mostrar, de repente, uma dificuldade,
uma ojeriza. Imagina uma velha irritada que tá puta porque não consegue descer a escada. Então, como é que você junta essa movimentação do corpo dela com a dificuldade dela de aceitar esse processo natural da velhice? Aí vai ficando mais complexo o negócio. Uhum. E legal ainda pensar em relação ao foco narrativo, né? O que você está narrando e por qual perspectiva. É legal pensar também que dá pra gente entender o foco narrativo enquanto um olho, né? Às vezes a gente pensa ele enquanto uma câmera, pode ser também. Mas é interessante pensar enquanto um olho, porque um olho ele é muito mais orgânico, né? É vivo. O olho ele tem ali as limitações do corpo. Parece que se você começa a olhar o olho olhando para as coisas, isso corporifica mais a narrativa, né? Eu acho que se a gente está aqui pensando na ordem das problematizações do corpo, pensar isso, né? O narrador enquanto um olho que observa as coisas e onde está esse olho, o que tem por trás desse olho, como é que esse olho está processando as imagens, é um jeito de também criar uma boa imagem para juntar essas coisas aí que você estava contando. É verdade, você tocou num ponto importantíssimo que é a camada por trás dessa abordagem do corpo, né? Pensando no corpo na literatura, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, de descrição de personagem. Eu lembrei de um trechinho, peguei, fiquei procurando esse livro, achei, graças a Deus, que eu queria muito trazer para vocês. Tem um livro chamado Adeus a Berlim, do Christopher Isherwood. E eu vou ler um parágrafozinho, tá? Enquanto ela descava o número, percebi que suas unhas estavam pintadas de verde esmeralda, uma escolha infeliz, pois destacava suas mãos muito manchadas pelo cigarro e sujas como as de uma garotinha. A gente tem esse trecho em que um narrador-personagem fala de uma personagem chamada Sally. Ele faz uma descrição física da Sally, falando das unhas, né? Falando do esmalte da Sally. O que acontece? Nesse trecho, a gente não tem apenas a descrição da Sally. A gente tem uma descrição que fala de quem está narrando, do personagem que está narrando. Porque, por exemplo, isso aqui é um comentário que o James Wood fez sobre esse... Desculpa, não é James Wood. Esse é um comentário que o David Lodge fez num livro chamado A Arte da Ficção, que eu indico que vocês leem. Ele coloca aqui sobre esse mesmo trecho. É possível mostrar o esmalte verde num filme, mas não um comentário irônico do narrador. Um esmalte verde como uma escolha infeliz. Uma escolha infeliz resume a vida de Sally Bowles. Também é possível mostrar as manchas de cigarro e a sujeira no cinema, por exemplo. Mas apenas um narrador poderia comentar que suas mãos eram sujas como as de uma garotinha. Então repara que aqui a gente tem um exemplo do que eu farei anteriormente. A gente tem uma descrição física, mas a gente tem uma descrição física aliada a comentários do narrador e que apontam para quem esse narrador é. Então não é mera descrição. A abordagem do corpo nesse trecho é uma descrição que aponta tanto para o personagem quanto para o narrador. Muito bem. Eu separei também um trecho aqui, vou aproveitar o gancho. Separei um trecho para falar uma coisa bem parecida com o que você trouxe, que é um trecho do O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que aliás é um de um romance, super indico a leitura, muito bom. Vou ler aqui um trechinho de ela contando a relação dela com uma boneca. As outras bonecas, que supostamente me dariam grande prazer, tiveram êxito em fazer o oposto. Quando a levei para a cama, os seus membros duros resistiram ao meu corpo. As pontas dos dedos afiladas, naquelas mãos com covinhas, arranhavam. Se eu me virasse dormindo, a cabeça fria como um osso batia na minha. Era uma companheira de sono muito desconfortável e patentemente agressiva. Segurá-la não era mais gratificante. A gaze ou renda engomada do vestido de algodão tornava irritante qualquer abraço. Eu tinha uma única vontade: desmembrá-la. Ver do que era feita, descobrir o que havia de estimável, de desejável, de beleza que me havia escapado e aparentemente só a mim. Adultos, meninas mais velhas, lojas, revistas, jornais, vitrines, o mundo todo concordava que uma boneca de olhos azuis, cabelo amarelo e pele rosada era o que toda menina mais almejava. Olha que incrível, nesse trecho aqui, então, ela ganhou uma boneca de Natal, né, essa personagem, que é a Cláudia. Ela ganhou uma boneca de Natal e ela detestou a boneca. Primeiro porque ela não se reconheceu na boneca, ela é uma menina negra,
E depois porque ela não conseguia se relacionar com a boneca do mesmo modo que os corpos das outras meninas costumavam se relacionar com as bonecas. Então acho que aqui também tem essa transgressão que a Natália tinha comentado lá, que é uma narrativa que vai buscar novos modos nas relações que de algum modo estão docilizadas, né? Estão disciplinadas por esse poder, aí se a gente for pensar junto com Foucault, por esse poder que é o poder do consumo, né? Porque é o poder da relação com os brinquedos. É verdade, vamos aproveitar e chamar o nosso próximo convidado, que é o Raimundo Neto. Ele nasceu no Piauí e desde 2014 vive em São Paulo, é psicólogo e trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. Com o livro de contos Todo Esse Amor que Inventamos para Nós, venceu o Prêmio Paraná de Literatura de 2018. Também em 2018 foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura com um romance ainda inédito. Vamos lá então ao Raimundo Neto. Olá, Anitta. Olá, Paulo. Como vocês estão? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite e também dar parabéns pela iniciativa, criarem esse espaço e convidando sempre muitas literaturas e escritoras e escritores e possibilidades aí de pensar e refletir essas escritas todas, né? E oi para todo mundo também que está ouvindo. Quando eu me referi a corpo nesses minutos, eu estou me referindo ao corpo como subjetividades construídas e vida psíquica, né? Significados que são construídos e elaborados num movimento muito dinâmico, né? De nós estarmos inseridos em contextos específicos de casa, família, casamento, filiação, comunidade, raça, gênero, sexualidade, classe social, cidade, país, né? Então eu refiro-me a corpo-mente indissociados, né? E como algumas práticas discursivas, inclusive a literatura, fazem com que aspectos dos corpos definam, por exemplo, o que é ser homem, mulher e como isso se transforma em definidores do que é sujeito. Então eu tenho pensado há algum tempo, né, desde que eu comecei a escrever ficções aí, né, que são muitas as regras e normas que foram e ainda são criadas sobre o que é e o que não é literatura, que livros são grandes livros e que livros são uma literatura menor, que pessoas são reconhecidas e vistas como escritoras e boas escritoras e escritores, né, porque isso foi me impondo alguns limites durante muitos anos, né, ao que eu sou e também ao que eu desejava escrever, né? As normas sobre o que é literatura, o que é literário, o que é bom, ruim, o que é normal, anormal, adequado, inadequado, né? E ainda sobre quem pode e quem não pode falar, e quem pode e quem não pode escrever, né? E eu só consegui me livrar disso, né? Buscando as minhas fissuras, os meus desajustes, para poder olhar com mais crítica para esse fora de que existiam discursos e linguagens que sustentavam um poder. Então, quando eu digo fissuras, né, eu estou me referindo ao que vivia no corpo e está vivo ainda, né? E que não conseguia estar livre, né? As singularidades das experiências, das coisas que muitas pessoas às vezes não sabem sobre si, né? Então o que eu fui sabendo sobre mim foi dito por outras pessoas, né? As palavras dos outros foram contando a minha história, as expectativas sobre, por exemplo, a minha masculinidade, sobre o que eu deveria ser como homem, como família, a norma que eu necessariamente deveria afirmar e reproduzir, né? E pensar muito sobre tudo isso foi um processo que necessariamente passou pelo meu corpo, né? Pelas violências que ele sofreu e pela literatura que faz e fez parte da minha vida, né? Nesse sentido, pensar corpo é pensar subjetividades, né? Identidades construídas e moldadas a partir de determinações que são localizadas numa ordem, né, social. Eu digo isso para pensar que a história dita sobre mim, o que era contado sobre a invalidade de como acontecia, não era minha.
Digo isso para pensar que as palavras de poder dos outros apagavam o meu corpo, se sobrepunham às minhas palavras, e assim ao que eu desejava também para a minha escrita. E tenho pensado que há algo assim também nas literaturas e no fazer literário, né? No ato de escrever, de criar narrativas, de criar um livro, e do lugar que é dado às vezes para quem escreve, né? Foi nesse processo que eu comecei a diferenciar alguns momentos assim possíveis para o meu processo criativo, né? Por exemplo, primeiro entender que quando eu reconheço as marcas do meu corpo e os resíduos das palavras dos outros em mim, eu busco singularidades para eu poder criar outra história para mim. Não as histórias que disseram que era a minha história, né, que contaram sobre mim, mas a minha história, algo autêntico. E assim eu encontro esse caminho em que eu consigo investir na busca pela singularidade das narrativas que eu invento, das personagens que se apresentam para mim e querem ser contadas, às vezes cotidianamente, né? E aí eu entro num outro processo de pensar as narrativas, que é onde eu vou estruturando tudo, né? Então, pensando técnica também, em outro momento. Precisei aprender a falar sobre mim, com que eu comecei a entender sobre mim, né? Atento ao meu corpo, às marcas, às memórias, às palavras enraizadas. E aí, nesse processo, eu comecei a entender que eu queria também, com o que eu escrevo, chegar ao corpo de quem lê. Muito bem, o Raimundo Neto, então, fez um ótimo diálogo aí com o que a gente está falando aqui e com o que a Natália trouxe também. Só fazer uma nota aqui que eu precisei fazer uma edição no áudio do Raimundo, porque o Raimundo mandou um áudio bem maior do que os que a gente costuma usar aqui. Inclusive, ele falou várias coisas interessantes depois que, enfim, eu acabei cortando para a gente adequar. E uma das coisas importantes que ele falou, só para ficar registrado, é que junto com a literatura dele, ele tem a intenção de chegar ao corpo do outro, né, assim que ele terminou esse trecho que eu escolhi, de chegar ao corpo do outro para desestabilizar no corpo do leitor alguma verdade, né, e alguma certeza, para que o leitor também encontre alguma fissura, né, assim como as fissuras que ele diz que encontrou no próprio corpo. Reinventar a linguagem para fazer com que esse poder, que eu estava também já dizendo antes em relação ao Foucault, que esse poder que costuma agir sobre nós, né, sobre os nossos corpos, seja dominado, seja controlado por nós. E muito interessante essa coisa que o Raimundo trouxe, né, Anita, de pensar como que a relação dele com o próprio corpo, quer dizer, como que na medida em que ele foi entendendo sobre si, ganhando autonomia em relação ao modo de compreender o próprio corpo, o próprio lugar social, o próprio lugar em relação às atividades profissionais, de escritor e criativo e tal, como é que esse movimento, ele é o mesmo movimento que faz com que a literatura dele seja como é. É interessante ele dizer que a busca por singularidade que ele faz tem a ver com essa busca de autonomia que ele mesmo fez enquanto cidadão, enquanto sujeito. Eu acho que, de alguma forma, as nossas mudanças psíquicas, a nossa relação com o corpo que muda, ela também acaba influindo na nossa literatura. Eu passei por um processo muito doido no ano passado, porque eu tive uma operação de emergência, eu precisei parar de treinar, eu treinei 15 anos na minha vida, era super forte. Quem me acompanhava em stories, enfim, esse tipo de coisa, há uns 3 anos atrás, eu também, e além de gostar muito de literatura, eu tenho um perfil meio esquisito, porque eu gostava muito de treinar também, olha que doideira. Então eu tinha uma relação de usar o corpo como uma carapaça de força. Me sentindo forte fisicamente, eu me sentia mais forte psiquicamente. Só que eu percebi, eu tive que ficar bastante tempo parada, eu percebi que aquilo era uma armadura que me trancava e eu só me sentia bem naquela armadura. Então foi um processo muito doido aceitar uma perda de massa muscular. Olha que doideira, como uma coisa sim pode transformar a vida da gente. E aceitar que eu também posso gostar de um corpo que não seja normativo.
Eu também posso gostar de um corpo mais natural, eu também posso estabelecer uma relação mais generosa com o meu corpo, de tá tudo bem, né? Tô fora do padrão e tá tudo bem. E eu percebo que o que parecia uma fragilidade num primeiro olhar, que era estou mais frágil, estou mais fraca, acabou virando uma grande força, porque você também se entender dentro das suas fragilidades e construir uma nova relação com essas fragilidades, de alguma forma também me tornou mais corajosa para o texto. Olha que doideira. Mas não é doideira não, porque eu acho que tem uma preponderância do corpo tão grande nesse momento que a gente vive, mas, como eu estava falando bem no comecinho do episódio, essa relação que a gente estabelece com o nosso corpo, ela é uma relação muito com a imagem do nosso corpo, e não com as potências todas que o nosso corpo tem. E essa imagem, como o Raimundo falou muito bem, essa imagem ela é ditada por uma série de normas, né? Por uma série de artificialidades que tem muito mais a ver com o capitalismo e com o consumo do que tem a ver com os nossos impulsos, as nossas pulsões de vida. Quando a gente começa a olhar para isso, e eu acho que isso é o que a Natália também trazia lá, que faz de nós autores, né? Quer dizer, alguma coisa nos instiga a pensar sobre as humanidades por outros vieses que não só o da vida, né? E nesse caso o nosso seria o da literatura. O que nos instiga a isso é a gente ter essa curiosidade para ir além e aí então, usando a ideia da Natália de novo, transgredir, né? Então a gente ultrapassar essa norma e conseguir entender, conseguir reparar, e isso é um movimento que a gente não para de fazer nunca, de a gente conseguir observar quais normas estão disciplinando os nossos corpos, né? E se nós queremos mesmo ser disciplinados por ela ou não, né? E eu acho que quando a gente está atento a esse tipo de problemática, né? Quando a gente está atento a quais poderes estão agindo sobre os nossos corpos e quais impulsos estão levando os nossos corpos a fazer as coisas que nós fazemos, a gente está tendo um material riquíssimo para transformar em literatura. Eu acho que quanto mais a gente pensa sobre isso, quanto mais a gente se coloca na curiosidade de investigar esses lugares, mais espaços a nossa literatura vai ganhando para ter singularidade. Inclusive o livro da Natália, vocês fiquem de olho no ano que vem, no Mas Tem o Corpo Cheio de Ti, porque é um romance muito interessante nesse sentido. Ela tem sem dar spoiler aqui, mas vai apresentar, eu tive a sorte de ler esse livro já, e vai falar um pouco da coerção e de todas essas inscrições socioculturais em cima do corpo da personagem. Vale a pena aí ficar esperto para não perder esse lançamento. Eu queria trazer mais uns pontos aqui de construção de personagem, Paulo, porque quando a gente pensa no corpo, né, em descrever esse personagem, por exemplo, nem sempre, claro que não é proibido, nem sempre é preciso dar todas as características físicas do personagem, né? Você pode recortar aquilo que você quer mostrar para o seu leitor, por exemplo. E aí tem um exemplo aqui no livro do James Wood, que é o Como Funciona a Ficção, em que ele coloca uma frase do conto Le Reine Hortense, acho que é isso, eu não sei falar francês, do Maupassant, que ele coloca assim: era um cavalheiro de suíças ruivas que passava pela porta sempre na frente dos outros. Que lindo. É sério, não dá nem uma linha e meia, e você consegue enxergar esse personagem muito claramente. Então aqui tem um recorte muito bem sucedido, é uma descrição bem sucedida, uma descrição minimalista. Claro, a gente tem também descrições mais longas, não tem problema nenhum, a questão é como você vai alinhavar isso. E aí tem um outro exemplo, porque eu queria também falar de uma coisa importante, que é quando você faz uma descrição em retrato fixo, o que seria isso? Seria você colocar só a descrição física do personagem, seria como cortar essa frase só nas suíças ruivas, tá? E esquecer a parte que ele passa na frente de todo mundo, porque aí, o que o Maupassant fez? Ele está aliando uma descrição física com uma ação, passar na frente de todo mundo. Se você coloca só a descrição física no personagem, toma cuidado, porque o registro fixo, quando ele é utilizado demais sem ação, ele pode trazer uma rigidez para esse personagem. Então, se você puder dosar, pode ficar bastante interessante. Por outro lado, um retrato fixo também tem uma carga maior de dramaticidade, porque é como se você pintasse um quadro.
e deixasse ali. Então são algumas diquinhas para vocês pensarem, né? O que pode funcionar melhor com o personagem de vocês. Pensando ainda nessas estratégias narrativas, enfim, tem uma coisa que a gente que escreve narrativas costuma exercitar, né, que é como é que a gente conta as coisas em ação, né? Então, quer dizer, às vezes melhor do que eu dizer assim, que a mulher era, enfim, descrever algum traço psicológico dela, né? Dizer que era uma mulher muito birrenta, muito mal-humorada, né? Muito mais legal é a gente transformar isso em ação, né? Então eu escrevo uma cena em que essa característica que eu queria simplesmente colocar ali de modo chapado, ela acontece, né? Aí eu fiquei pensando agora te ouvindo que também é interessante que quando a gente vai considerar essa ação, é interessante a gente pensar como é que o nosso corpo às vezes se movimenta em relação às ações, né? Ou em relação aos acontecimentos. Tomando a mim como exemplo de novo, quando eu começo a namorar, por exemplo, no início de namoro, é muito comum que todas as ações da minha vida, elas queiram culminar naquilo, né? Então, o início de uma paixão, ela tem muito a ver com o amor, essa sensação do amor, ela tomar todas as partes da sua vida, né? Então, assim, sei lá, tô dando aula, mas eu quero terminar de dar aula, as coisas estão em função dessa necessidade ali, dessa urgência, desse desejo. Você sabe que quando eu comecei a namorar o Thiago, eu fiquei 3 meses sem escrever uma linha, né? Tá vendo? Ó, somos parceiros, então, nisso. Mas não só nós, né? Isso é comum da paixão, né? Então, quer dizer, se eu vou pensar um personagem que tá apaixonado, e aqui é só um exemplo, né? Mas só pra gente pensar a complexidade de cada uma dessas pulsões que envolvem as ações. Se a gente vai descrever um personagem apaixonado, é legal que a gente considere essa intensidade se ela tiver a ver com aquele caráter, né? Ou então, em outras vezes, quer dizer, é muito comum que às vezes a gente esteja fazendo uma coisa porque é obrigado, porque é um costume, mas que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, né? Sei lá, por exemplo, quando eu... Muitas vezes, por exemplo, eu vou limpar a minha casa e, assim, a minha vibe não é limpar a casa, mas eu quero que a minha casa esteja limpa. Então, assim, eu tô ali limpando a casa, mas na verdade eu queria estar fazendo outra coisa. Então, como é que meu corpo se movimenta? Como é que essa minha ação, que ela não está na mesma direção do meu desejo, o que isso pode mudar na cena? Né? Me parece que a gente também pensar nessa complexidade, ela ajuda a adensar, né, a narrativa. Inclusive a evitar alguns clichês, né, que são terríveis. De vez em quando tá tudo bem, mas eu acho que quando você abusa demais, por exemplo, da abordagem do corpo, um personagem, por exemplo, tá nervoso, tá? E aí coloca tremendo. Eu não aguento mais tremer em texto, sério, chega. Ou em dúvida, coçando o queixo, ou batendo os dedos na mesa, ou impaciente, né? No caso, impaciente, batendo os dedos na mesa. São gestos corporais indiferenciados, generalizantes. Então, assim, se possível, se você quer alcançar a singularidade do seu personagem, toma cuidado para não abusar disso aqui, porque senão... É lógico que se for um livro mais comercial, livro policial, tem muito disso, não tem tanto problema, né? Porque a questão é o suspense, é o enredo, é saber quem matou alguém, etc. Então essas coisas não... Elas passam mais despercebidas, digamos assim, mas quando a gente está falando de literatura brasileira contemporânea, aí é fundamental você ter um pouco mais de esmero no texto, inclusive porque o corpo do texto vai construir o corpo do seu personagem, né? A gente não pode esquecer dessa relação aqui. E aí coisas legais que você falou, né? Como é importante você pensar como esse corpo age, então como esse corpo ama, como esse corpo, de repente, pode trair o discurso do personagem, porque aquilo que ele fala pode não entrar em consonância com os movimentos do corpo dele. Então, numa cena, ele tá falando alguma coisa para um outro personagem, você percebe, de repente, que ele não tá confortável ali, pelo jeito que o corpo dele se coloca em relação a esse personagem, em relação ao cenário. É claro que não precisa pirar, porque se você for parar para cada ação do seu livro pensar em como esse corpo se comporta, pode ser muito complicado. A gente tem que pensar também que existe o chamado corpo psíquico, né? Nem sempre o corpo físico está presente no fluxo de consciência, por exemplo. Muitas vezes fica só naquele pensamento sobre as coisas, e aquele corpo corporificado, físico, não está presente. Então a gente tem vários corpos possíveis na literatura. Uhum. Estamos nos encaminhando para o final, mas acho que um outro tema que eu queria que a gente lançar para falarmos antes de acabarmos é
o nosso próprio corpo, o corpo do escritor quando escreve. Não sei, você já parou para pensar nisso? E eu fico pensando assim, em outras áreas, como é o caso do teatro, como é o caso da música, é muito comum uma espécie de uma preparação, um aquecimento para a escrita, né? E às vezes eu percebo que alguns escritores têm ali os seus rituais, né? Mas nem todo mundo para pensar isso exatamente do ponto de vista corpóreo, né? Mas eu acho que é uma questão interessante pensar o que possibilita ao meu corpo uma disposição criativa? Quer dizer, o que tira um pouco as travas do meu corpo? Porque isso tudo que você está contando aí, né? A possibilidade de eu reverter os lugares comuns também tem a ver com eu criar estados para destravar a minha mente, o meu criativo. É comum que o meu estado de escrita comece com algum alongamento, não muita coisa, mas assim, eu gosto de me espreguiçar um pouco, preparar um pouco o meu corpo e fazer um exercício de respiração. Eu acho que isso ajuda um pouco a oxigenar e criar um pouco esse estado de preparação para a minha escrita. Você tem alguma, Anitta? Não, engraçado, não tenho nada, mas eu sou profundamente afetada no corpo físico pela literatura, né? Quando eu estava escrevendo No Fundo do Oceano os Animais Invisíveis, chegou uma fase que o meu personagem não dormia, que ele estava no meio da mata, e foi a fase que eu ia dormir às 7 da manhã, e eu sentia fisgadas no meu calcanhar como se eu estivesse sendo picada por cobras. Então, curiosamente, tem uma somatização da ficção no meu corpo que é bastante bizarra. Eu espero não fazer um personagem alcoólatra, alguma coisa. Eu tô brincando. Mas assim, é complicado, né? Isso é uma questão também, por exemplo, tem autores que eu conheço, inclusive, que têm gatilhos de escrita em estados de embriaguez, ou bebida, ou drogas. Nossa, eu sou muito controladora. Eu nunca escrevi bêbada ou louca de alguma forma. Eu não consigo. Que coisa maluca, né? Talvez seja o caso de um dia experimentar. Eu tenho, às vezes, o hábito de fazer assim. Às vezes, como eu gosto de tentar mudar a perspectiva na hora de ler, na hora de reler. Tipo, escrever, não. Mas na hora de reler, um vinhozinho para fazer uma releitura pode ser legal, porque daí, às vezes, você se atenta a uma coisa ou outra, né? Nova. E tem uma outra coisa ainda que eu fiquei pensando que também é uma imagem bonita, nesse caso do corpo do escritor. O Nietzsche, ele tem uma coisa muito louca com a dança, né? O Nietzsche fala muito sobre a dança é um lugar de superação, né? Tanto é que na ideia do super-homem tem ali a dança, na ideia da transvaloração dos valores tem a dança, e tem uma passagem do Nietzsche que eu tentei até achar agora, mas não deu tempo. Acho que quando ele está falando exatamente sobre a transvaloração dos valores, ele fala que o dançar, ele possibilita você esquecer um pouco de si, e ao esquecer-se de si, nasce o si mesmo, que é essa coisa que a gente não sabe exatamente o que é, né? Mas eu acho que esse si mesmo, ele tem muito a ver com essa singularidade que a gente está falando. E o Nietzsche fala, inclusive, sobre dançar com os corpos, dançar com os pensamentos e dançar com a caneta. Então eu acho que procurar o estado de escrever, né? E esse estado, eu acho que ele tem a ver com... Não é nenhuma idealização romântica, né? De uma grande inspiração, não é isso. Mas é encontrar esse lugar em que o seu corpo se conecta com a escrita, como você estava contando aí da sua experiência. E curiosamente, para mim sempre foi um movimento de afeto e de repulsa, porque existe essa dança, às vezes você está compassado, às vezes você está descompassado, então às vezes você briga com o texto, outra hora as palavras vêm de um jeito que você volta para reescrever e, caramba, não está precisando de alteração isso aqui. E eu acho isso bonito, essa dança, porque é uma dança que realmente tem movimentos de ir e vir, né? Tem momentos completamente diferentes, então ela não está realmente no terreno da idealização, do fluxo contínuo e perfeito, né? Bem, a gente abordou aqui o corpo e literatura e o corpo do personagem numa perspectiva restrita, né? Porque isso aqui é um podcast, então a gente falou algumas questões, lógico que existem muitas mais, e eu queria convidar vocês. Eu vou lançar um curso de escrita criativa que vai começar em agosto. Esse já acabaram as vagas, gente. Queria inclusive agradecer, porque acabaram todas as vagas em um dia e meio, e eu sei que tem gente, deve ter, alguns eu não conheço, que vieram por meio desse podcast.
mas eu vou lançar um outro curso de escrita só online, menor, com uma duração de 1 mês, para falar do uso dos recursos literários na construção da narrativa. Então, quem quiser interesse, por favor, pode me escrever no Anita M. Deak, M de mamãe, deak@gmail.com, ou me mandar um direct no Instagram também, que lá nesse curso eu vou desenvolver um pouco mais profundamente essa questão do corpo do personagem. Que ótimo, né? Que ótimo que tem tantas pessoas interessadas em pensar sobre isso, que acho que é um pouco nossa intenção aqui ao fazer esse podcast, né? A gente ir aumentando esse repertório, enfim, nosso também, porque a gente vai pensando junto, vamos desenvolvendo as nossas ideias aqui nesse diálogo, né? Mas os temas que a gente traz aqui acho que servem em especial para a gente ir ampliando as possibilidades de pensamento da literatura, né?